É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Mais um episódio aqui do Camisa 11. E hoje eu estou recebendo gigantes aqui da indústria de ETF. Estou aqui com Alexandre Frade, que é Portfólio Manager do Itaú Asset. Estou aqui com o grande amigo Kaique Cardoso, também especialista de ETFs aí da Itaú Asset. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Anderson. Adorei o convite. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, pessoal. Então, a ideia nossa aqui é fazer um bate-bola ali, né, para tornar a indústria de ETFs mais difundida, mais conhecida. Vocês já fazem um trabalho excelente nas redes sociais também, para dar essa luz, explicar um pouco, também se aproximando dos investidores, tá? Então, a ideia aqui é que a gente faça ali um bate-papo para tornar esse assunto mais conhecido, mais difundido, e daí tirar as principais dúvidas do investidor sobre os ETFs. E aí eu já quero até já começar aqui o nosso bate-papo falando aí do PIB11. Então a gente tem aí um pouco mais de 20 anos de história aqui no Brasil, e vocês foram pioneiros aí, trazendo aí o primeiro ETF para a nossa bolsa, o PIB11, lá em 2004, tá bom? Então, Frade, se você puder começar aqui, tá? Então, o PIB11, nosso primeiro ETF aí lançado em 2004. Como é que era o mercado de capitais naquela época? Qual que foi o impacto desse lançamento para o mercado naquela época? Bom, vamos lá. Então, o mercado brasileiro naquela época é bem interessante. Certamente a gente tinha bem menos liquidez do que a gente tem hoje. A gente tinha bastante menos instrumentos sendo negociados. Era basicamente um mercado de ações e de futuros, tá? Quanto a instrumentos negociados em bolsa. Então, aqui a gente está falando de um período, não tinha ETF, não tinha BDRs de ETFs, você não tinha fundos imobiliários, você não tinha fundos de crédito, enfim, era crédito listados, né? Era uma outra situação, um outro mercado. Eu acho que quando a gente olha para trás, eu acho até impressionante que o PIB11 tenha sido lançado lá atrás, em 2004. Os ETFs em si ainda eram uma novidade, algo que estava começando a tomar atração, mesmo nos Estados Unidos, que é o lugar de onde eles vieram. Né? Então, você tem ali os primeiros ETFs sendo lançados em torno do início dos anos 90, depois você tem uma evolução mais para o final dos anos 90, início dos anos 2000, onde os ETFs americanos começaram a oferecer exposições internacionais, né? Então você começou a ter, no início você tinha ETF de S&P 500, você tinha ETF de ações americanas de dividendos, mas você não tinha ainda o mercados emergentes, o ETF de China, era um mercado bastante diferente. Acho que quando a gente olha para o PIBB11, a grande virtude dele é que todo esse boom que a gente está vendo hoje, o número de lançamentos e tal, só foi possível porque lá atrás o Itaú, o BNDES e a B3 tiveram que trabalhar para criar uma esteira que permitisse que esses fundos e que o mercado primário de criação e destruição de cotas pudesse existir em bolsa. Então, você imagina que isso surge como uma ideia. As ideias têm um potencial bacana, mas tem uma série de obstáculos que você tem que ir vencendo para conseguir colocar aquela ideia de pé. Então, teve que ter uma conversa muito ampla com a depositária, com os custodiantes, com como é que seria esse mecanismo de criação e destruição de cotas. Isso é muito antes da gente ter esse exército que tem hoje em dia de prestadores de serviço voltados para ETF, de você ter formadores de mercado, de você ter um mundo inteiro negociando em torno disso. Você imagina que, provavelmente, eu não estava no Itaú nessa época, quem estava aqui ia falar de ETF era uma coisa muito distante. Nessa época, até um fato interessante, porque eu recebi o roadshow do PIBB11, onde eu trabalhava. Eu trabalhava num fundo de pensão nessa época, eu estava em Brasília ainda, e a conversa, ao menos para mim, que estava recebendo ela era muito mais sobre essa operação do BNDES em parceria, trazendo esse instrumento que ia negociar em bolsa, que era um fundo que era cheio de ações lá dentro e tal. Então, eu acho que, além de criar esse, vamos dizer, ecossistema que permitiu a vida de todos os outros ETFs que vieram depois,
essa ideia de você ter um instrumento negociado em bolsa que te desse acesso a diversos outros instrumentos foi muito revolucionário. Certamente, para mim, plantou uma sementinha de, pô, isso aqui é muito interessante, né? Então, eu acho que, assim como para mim, para outras pessoas também. Não, legal. E aí, até um ponto que eu fico curioso. Hoje, a gente tem aí mais de 20 anos de ETF aqui no Brasil e a gente ainda não bateu a marca ali de 1 milhão de investidores. A gente já vê um crescimento bem interessante nos últimos anos, tá? Mas eu imagino como é que era o nível de acesso de informação, como é que era para você educar o investidor naquela época, né? A gente está falando há 20 anos atrás. Então, se hoje ainda é uma incógnita, muita gente não entende a questão, e aí você tocou ali a questão da liquidez e tudo, muita gente hoje ainda não entende a liquidez em ETF, como é que funciona. Poxa, mas tem pouca liquidez, como é que eu vou conseguir comprar, como é que eu vou conseguir sair? Eu fico imaginando como é que era isso naquela época, em 2004. Era um outro mundo, Anderson. Se você for pensar nessa época, estou tentando lembrar, mas eu acho que os nossos celulares, o máximo que eles faziam era mandar mensagem e receber ligação. Então, você imagina que essa ideia de você poder acessar o app da sua corretora pelo seu celular e fazer uma compra jamais existia. Todo mundo de influenciadores digitais e de a sua profissão não existia ainda. O que você tinha eram pouquíssimas pessoas, porque mesmo hoje em dia, você me desculpa, mas menos de 1 milhão de pessoas acessando é pouca gente que acessa. É uma parcela ínfima da população. Lá atrás, muito pior. Antes da revolução de plataformas abertas, distribuição de fundos multimercados, antes do surgimento de vários players que hoje em dia são ultra relevantes, isso era um outro mundo. Eu acho que o PIBB também tem esse, junto com outros instrumentos, esse início de tornar o investimento em bolsa algo mais para pessoa física. Antigamente era para investidores profissionais e, assim, uma ou outra pessoa que tinha muito interesse em fazer isso. Eu costumo sempre dizer, eu não acho que o Brasil tem um problema de penetração de ETF. O Brasil tem um problema de penetração de bolsa também. Porque não é como se a gente tivesse uma bolsa onde negociam 20 milhões de CPFs e só 500 mil deles negociam ETFs. A gente tem pouca gente, no geral, negociando. Os números são super aumentados pelo número de pessoas que, através de um programa de muito sucesso do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, hoje em dia custodiam posições na B3 e contam como investidores lá. Mas acho que se a gente for pegar o número de pessoas de fato ativas negociando instrumentos financeiros na B3, ele é muito menor. Naquela época, então, Anderson, era isso. A gente batia confirmação de operações via fax, para você ter uma ideia. Não sei nem se todo mundo que está no call sabe o que é o fax, mas chegava um papel lá com as operações que a gente fez, a gente cruzava com o que a gente tinha feito manualmente e era um outro mundo. Né? Eu acho que dessa história que é interessante aqui é que eu tive a oportunidade de produzir a websérie documental de 20 anos de ETF e eu conduzi várias entrevistas. Uma delas com o Sérgio do BNDES, e ele falou que na época, hoje já é difícil falar de ETFs, na época, obviamente, muito mais, né? Por todos os pontos que o Frade aqui já falou. Então, eles montaram toda uma operação de call center, com treinamento para o pessoal que ia fazer, para conseguir dar vazão a essas dúvidas que surgiam muito desse universo. Então, eu acho que é interessante a gente perceber que o quanto que passou de tempo e a gente ainda tem muita dificuldade de falar sobre um instrumento que no final do dia é super simples. Agora, olha como ele já era revolucionário. A taxa de administração do PIBB lá já era 0,6%, 0,06%. Nossa, para aquela época. Sempre foi. Nós estamos falando de uma época em que os investidores acessavam fundos de ações a 2%, 3%. Sim. Aí foi de fato revolucionário. O ETF mais barato do mundo naquela época ainda, né? Porque hoje a gente vê ETFs muito baratos em várias geografias, mas 0,06 há 20 anos atrás, se não era o mais barato, com certeza estava ali entre os mais. E olha, nessa época, Anderson, você não tinha ainda discussão sobre FII fixo, sobre o modelo de assessoria, até a profissão do assessor, ela não existia ainda. Então, assim, de fato, era um mundo bem diferente. Nossa, assim,
E eu fico tentando imaginar, né? Eu entrei no mercado 2020, eu comecei a investir em 2018 e comecei a atuar no mercado ali mesmo 2020, né? E de lá para cá a gente já viu muita coisa. Agora imagina um recorte de 21 anos, né? O quanto que a gente teve de amadurecimento. E até pegando, Kaique, esse gancho ali no que você trouxe da websérie, que a propósito foi muito boa, como é que você avalia a evolução do PIBB11 nesse recorte de 20 anos e, óbvio, né, olhando para um recorte de mais curto prazo, ali, os últimos 3, 4, 5 anos, que a gente tem observado esse reaquecimento do tema ETF aqui no Brasil, a gente vê muitas teses inovadoras, não só do Itaú, mas também de outras casas, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre 2 lançamentos. Como é que você enxerga essa questão da evolução do PIBB ao longo desse tempo? Bacana, né? Quando a gente, e a gente fala Itaú Asset, porque eu não estava aqui também, fez a oferta, as 2 primeiras ofertas do PIBB11, a gente teve muita pessoa física entrando. Então, eu acho engraçado a gente perceber como que a história ela foi sendo alterada ao longo do tempo, né? Se por muito tempo a gente acha que pessoa física não explorou o mercado de ETFs, quem deu o pontapé inicial para esse mercado foi exatamente a pessoa física. Mas o que eu acho que é interessante é que ele iniciou um mercado de ETFs, e aí depois do PIBB vieram vários outros ETFs focados em ações ainda, principalmente ações brasileiras, depois veio a parte de ações internacionais, e esse foi um instrumento que foi migrando de mão, ele foi saindo da pessoa física, indo para investidores institucionais, grandes players. Então eu acho que ele é muito categórico, na verdade não categórico, mas ele é um exemplo interessante de como o mercado de ETFs foi alterando ao longo do tempo. E ele, no início, por exemplo, tinha um patrimônio maior do que hoje. Por quê? Porque hoje você tem outras opções de ações que fazem mais parte ali do universo de investimento dos investidores. A bem da verdade é que se a gente olha os últimos anos, a gente tem visto muitos investidores aumentando a alocação em estratégias, por exemplo, de dividendos. Se a gente olha o nosso ETF de dividendos como referência, a gente percebe que ele tem tido muito mais apelo no sentido de trazer novos investidores, principalmente nos últimos anos. Mas o que eu gosto muito do PIBB é que, como ele tem um histórico muito longo, ele acaba sendo uma anedota interessante. Eita, perdi. Eu caí aqui. Aqui tá normal, aqui tá normal. Aqui apareceu You Lost Your Connection. Mas, enfim, tá. Vou continuar. O que eu acho muito interessante do PIBB é que ele é uma anedota interessante para como a indústria de ETFs é eficiente. Porque o Frade falou, né? Você tem uma taxa de 0,06. O PIBB, por muitos anos, e ainda continua, ele popula ali sempre nos rankings de estratégias de ações, olhando o mercado inteiro, que superam consistentemente o índice. Porque mesmo com custo baixo, né, ele tem um custo, mas a gente tem uma metodologia aqui, não metodologia, né, um trabalho de aluguel de ações que faz com que a gente consistentemente supere. Então, o que eu gosto de usar o PIBB como anedota é exatamente essa consistência de superar o índice e popular ali nesses rankings de estratégias consistentes ali acima dos seus benchmarks. Não, perfeito. E aí acho que até vale, eu tenho falado também frequente, né, e também tem outros criadores de conteúdo focados em ETF que falam muito nessa questão do relatório SPIVA, a gente vê lá o Geraldo falando bastante, o Fernando Kobuth, que vão inclusive estar aqui também gravando comigo aqui no podcast. Então a gente vê lá o tal relatório SPIVA, a gente vê que aqui no Brasil, mas não só no Brasil, Estados Unidos, Chile, México, boa parte dos gestores ativos, mais de 80%, 90%, não conseguem superar aí o benchmark de referência. E aí você olha para o lado, você tem uma estrutura eficiente, simples, que tem ali instituições que vão promover liquidez, onde você vai conseguir comprar pagando um preço justo, né, por conta desse participante, e ainda assim o pessoal fica, mas eu não sei, fica preocupado, mas ETF, por quê? Eu quero comprar as ações.
E aí a gente, tanto o Kobuti, eu também tenho feito a seguinte provocação. Olha, a gente tem um estudo que mostra que a maior parte dos gestores profissionais não conseguem superar, os gestores de ativos não conseguem superar o benchmark. E o gestor tem toda uma equipe, tem todo um ferramental ali para poder guiar ele nas decisões. Por que que você, investidor, pessoa física, que tem muito menos recursos, que não vive de mercado, você tem uma outra ocupação, por que que você acha, então, que você vai conseguir bater o mercado? As probabilidades, os números não estão muito a seu favor. Então, e é um trabalho também de educação, de mostrar essa simplicidade. Eu vejo que tem uma questão de ego também, né? É muito fácil investir por ETF, e aí nem todo mundo quer ter essa simplicidade, quer ter essa facilidade, quer sentar na roda ali de amigos e falar que comprou a ação A, a ação B, a ação C. Então não passo mesmo. Nosso desafio de todos nós aqui é muito menos sobre, talvez, sobre essa antiga disputa entre gestão ativa e gestão passiva. Eu acho que gestão ativa tem seu lugar, eu acho que tem pessoas que fazem um excepcional trabalho nesse. A questão é que quando você fala, não só sobre ETFs, sobre investimento indexado, que você está tentando passar em termos de filosofia de investimento para os clientes, é que maior parte do seu sucesso de conseguir atingir os seus objetivos está ligada a como você vai selecionar classes de ativos para compor seu portfólio, como que você vai manter seus custos baixos, como que você vai ter eficiência tributária e como você vai ter disciplina ao longo do tempo, do que essas histórias maravilhosas para contar. Então eu recebi uma pergunta que eu gostei muito na semana de ETFs, que foi sobre como sofisticar a carteira de um cliente. E eu tenho uma opinião muito diferente, eu acho, do que tem sido discutido aí nas mídias e tal, em geral. Eu sei que o cliente adora conversas sobre coisas diferentes, que só acendem no escuro e giram e brilham, enfim, qual é a última tendência, mas eu acho extremamente elegante, sofisticado e, mais importante do que isso, eficiente. Você tem uma carteira extremamente simples. Sim, exige uma sofisticação grande você conseguir chegar a uma carteira super simples, mas esse investidor que se mexe o tempo inteiro, esse investidor que está sempre em busca de que foi o melhor retorno nos últimos 3 meses, fazendo alocação via retrovisor, esse investidor que está mais preocupado com a conversa, onde ele vai contar que ele tem o ETF XPTO, o BDR de ETF, que investe nessa classe de ativo que ninguém viu, só ele, que é fantástica. Eu acho que o que a gente tenta passar aqui é que, para a grande, vasta maioria dos investidores, eles não têm um edge na seleção de gestores ativos. Qual é a sua capacidade de selecionar gestores melhor do que todo mundo? Eu acho que essa é a pergunta. Tem inúmeros estudos sobre você olhar para trás para tentar prever esse retorno futuro de algum gestor. É um exercício muito complicado, as equipes mudam, os ciclos econômicos mudam, o estilo de gestão daquele cara para aquela determinada situação não casa, tem uma leitura do cenário que não é mais a mesma que era para trás. O que a gente tenta fazer é simplificar. E aí eu vou dar aqui um spoiler que eu não dei, eu não falei na semana de ETF, que é o seguinte: poxa, eu trabalho com isso, com gestão de investimentos desde 2002. Me considero um sujeito bem informado nesse mercado, porque eu só faço isso. A minha previdência tem 2 ETFs. 2. Assim, eu estou bem confiante que ela entrega o que eu, Alexandre, preciso. Ah, mas isso é o caminho para todo mundo? Não. Pode ser que não seja, mas, assim, se eu tenho toda essa informação, eu tenho 2 ETFs, por que eu vejo tanta gente com 450 fundos imobiliários dentro da carteira, com ETF que distribui dividendo, que acumula dividendo, que olha para o futuro, que tem hedge, que tem estratégia de renda? Por que tanta gente quer uma estratégia de renda com 25, 30 anos, quando você deveria estar acumulando patrimônio? Então, eu acho que aqui tem muito das tendências do que as pessoas estão ouvindo e querendo fazer parte de algo. E o convite aqui na gestão indexada, olhar para ETFs também não é por ser um ETF que é bom. Não é por ser indexado que é bom. O bom é você entender que cada um desses ETFs são ferramentas e você tem que descobrir quais são as ferramentas que vão te ajudar a cumprir o seu objetivo. E aí vem uma outra parte da filosofia que eu acho que
Você deveria estar gastando o seu tempo ganhando dinheiro onde você é bom. Você é um médico, você deveria estar exercendo e estudando a medicina, enquanto isso, você está fazendo investimentos que te liberam tempo e não que te demandam tempo. Então, eu acho que a beleza toda do relatório Spiva sobre essas estratégias está em entenda onde você quer chegar, desenhe isso, sente com um assessor sério, com alguém que você confia e tente desenhar um portfólio para você. Agora, se você gosta de contar historinha na roda e tal, tem duas sugestões. Você pode contar historinha sobre coisas que você não tem, que ninguém vai saber, ou você para 5, 10% da sua carteira, que você fala, bom, isso aqui é entretenimento. Mas deixa os 90% lá para cumprir a função que você precisa, entendeu? Não, perfeito, assim, achei golaço. E é isso, né? De fato, você ter ali uma simplificação, você ter uma estratégia que atenda os seus objetivos, né? E Fred, você trouxe um ponto sensacional. Funciona para mim não significa que vai funcionar para você. E tá tudo bem, tá? O importante é cada um entender onde quer chegar, entender tolerância a risco, entender o que quer, e aí sim, é como um GPS. A gente só consegue ter o melhor caminho se você coloca para onde você quer ir. Agora, se você vê a cada lançamento, e eu recebo isso nas minhas redes, saiu um ETF e tal, e aí, vale a pena comprar? Mas peraí, por que você quer comprar? Calma, para quê? Qual que é o objetivo? Então tem muito esse hype também, essa corrida de tentar pegar o melhor produto que mais valorizou. E aí a discussão não deveria ser sobre isso, ela deveria ser sobre o que está alinhado para o que eu quero. Qual que é o meu objetivo, o que eu busco. E aí sim, a gente consegue, dentro do que a gente tem hoje nas prateleiras, a gente consegue navegar e selecionar aquilo que está mais alinhado. Então é muito mais sobre objetivo do que sobre retorno de 3, 6 meses, se bateu ou não bateu o CDI no mês anterior. Exatamente. Perfeito, perfeito. Gente, então falamos aqui sobre o PIB11, um pouco desse histórico aqui do PIB. E aí, no ano passado, né, a gente teve o lançamento ali do SPXR, um ETF que também cresceu bastante, né, na época ali da Expert, a gente teve o SPXR, já tinha superado a marca dos 3 bi sob custódia, num período muito rápido. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouco, e aí, Kaique, eu vou passar essa para você, tá? Então, a gente tem ali o SPXI, ETF ali bem tradicional, conhecido do S&P 500, e daí veio o SPXR. Então, Kaique, explica um pouco para a gente o racional do SPXR, e aí se você puder trazer também alguns pontos ali de diferença em relação ao SPXI, para a gente poder entender melhor como é que funciona. Perfeito. Eu vou pegar aqui o gancho da discussão anterior, né? Porque quando a gente pensa em investimento, né, internacional, especificamente mercado americano, e você olha os dados da Spiva, só que voltado ao mercado americano, o S&P 500, que é o índice que tanto o SPXI quanto o SPXR buscam seguir, ele supera 9 a cada 10 estratégias num horizonte de longo prazo. Então, ele é uma estratégia muito consistente, né? Em todos os seus anos de existência, ele já teve mais de 70% com retorno negativo e a grande maioria deles ali acima de 10% no ano. Então, ele é uma estratégia consistente e que supera a grande maior parte do mercado americano. Então, esse índice é um índice tão bacana que a gente tem 2 ETFs que vão dar exposição a eles de forma diferente. O que já tem mais tempo é o SPXI. Ele vai dar acesso ao S&P e à variação cambial, né, do dólar versus real. Como é agente brasileiro investindo lá fora, então é como se eu estivesse mandando real, transformando em dólar e comprando. Então, conforme a cotação do dólar ou os pontos do S&P mudar, eu tenho ali essa variação no ETF também. A novidade do SPXR é que muitos investidores ou eles querem estar menos alocado em dólar, ou eles ficam ali sempre naquela questão, o dólar agora está caro, e agora? Será que eu coloco? E será que não vai ter uma melhor janela para eu colocar? E acaba nunca investindo, ou investindo menos do que deveria. E a gente aqui entendendo isso como uma necessidade, uma parte do processo, a gente lançou um ETF que não tem essa variação cambial do dólar versus real. Mas na forma que a gente montou o ETF,
eu não só não tenho essa variação cambial, então eu fico com risco só do S&P lá fora, que, de novo, é o mesmo índice que supera 9 a cada 10 estratégias, e eu adiciono o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, ele não só tem um histórico positivo, como muito alto. Na média, em torno ali de 8% de diferencial de juros. Agora a gente já está na casa de 11%, se a gente olha o dado mais recente. Então é como se estivesse levando uma experiência de retorno hoje, pensando em S&P, mais 11%. Esse 11% pode ser mais, pode ser menos, vai depender do diferencial de juros. Mas o que é importante, ele não adiciona volatilidade adicional. Então é como se você estivesse investindo no S&P, que já supera 9 a cada 10 estratégias, mas adiciona aqui um colchão de retorno que ele tem sido historicamente muito positivo. Se a gente olha o histórico do índice como um todo, ele supera o S&P ali em 8% ao ano. Isso é muito poderoso. E a grande maior parte dos anos, com exceção ali do ano da pandemia, em 2020, ele superou o S&P. Todos os anos com a performance ali consistentemente superior. Então a gente gosta muito dele justamente porque ele facilita o acesso internacional para o investidor que tem questões sobre o dólar, ou para aquele investidor que já tem alocação internacional e ela dolarizada, ele pode ajudar o investidor a equilibrar o risco do dólar sem sair da internacionalização. Então, imagina um investidor que tem ali 10% de S&P 500 com dólar, mas num ano como esse que o dólar caiu, ele resolve ter 5%. Ao invés dele sair dos 10% lá, ele mantém 5% em um, 5% em outro, e ele sofre menos com as oscilações do dólar. E veja que eu não estou aqui pregando contra o dólar, tá? Eu, como investidor, eu acho o dólar essencial em construção de carteira. Essencial. Mas é importante também ter ferramentas que ajudem a complementar aqui tanto a jornada do investidor como o perfil de risco mais adequado para aquele momento ou para o investidor específico. Esse é um bom ponto do Kaique, assim, Anderson, porque se a gente fala tanto sobre diversificação, o dólar tem um papel de diversificação para o investidor local que ele é muito relevante. Eu acho ele essencial, honestamente. O grau, se vai ser maior ou menor, acho que você pode discutir perfil, você pode discutir uma série de coisas. Mas tê-lo em carteira é muito útil. Mas, de fato, você ter os dois instrumentos, por exemplo, no ano como 2025, onde você tem uma questão de, entre aspas, enfraquecimento do dólar por circunstâncias de mercado, você tem o SPXR andando praticamente 23% a mais do que o SPXI. Mas se você olha ao longo do tempo, isso não é um constante, né? Ao longo do tempo, eles deviam ser equivalentes. Eu posso entrar em discussões técnicas aqui, o porquê, mas você está alocado em dólar ou você está alocado com essa proteção, vai ser bom em momentos diferentes do tempo. Ao longo do tempo, você vai ter isso praticamente chegando muito perto. O fato é que, por ter menos volatilidade, por não ter essa questão da variação cambial, você consegue dar conforto para mais investidores para botarem o pé na água. A minha esperança é que coloquem, conheçam com o SPXR e com o tempo conheçam também o SPXI. Tá? Mas eu acho que não só para este ETF sem exposição cambial, como também para o de Treasuries que a gente lançou recentemente sem exposição cambial, o T10R11, a gente abre uma avenida de escolhas nova para os investidores. E muito ao estilo do Itaú, né? Se você for olhar aqui, se me permite, em duas classes basilares de investimento, Treasuries e S&P 500. Ter alternativa com dólar, ter alternativa sem dólares. Aqui a gente não está falando sobre aqueles micro pedacinhos da carteira. Olha que bacana, poxa, eu adoro a tese de, sei lá, geração elétrica nuclear residencial, eu vou comprar essa empresa aqui. Não, aqui a gente está falando sobre teses que são grandes dentro da carteira do investidor e é onde a gente tem tentado se colocar e ser relevante. Juros reais, pré-fixados, S&P 500, Ibovespa,
agora o S&P sem variação cambial, a classe de treasuries, né? Então, assim, qual é o caminho natural para o investidor começar a botar investimentos lá fora? Poxa, o mercado americano, S&P 500, o mercado americano é 66% do mercado global de equities. Você tem que ter uma posição lá. Então, a gente dá a possibilidade de colocar com exposição cambial ou sem exposição cambial. O mercado de treasuries é o maior mercado de dívida do mundo, né? É o safe haven em momentos de estresse de mercado, com a taxa americana próxima de 5%, a lida mais longa, então, num momento de mercado muito interessante. Então, é isso que a gente tem tentado fazer para os investidores, né? Você falou sobre o SPXE, eu acho que ele é parte de uma estratégia nossa de falar, bom, o que os grandes investidores, o que os investidores pessoa física têm em comum e seria muito útil para eles, né? Poxa, é isso, né? Ter essas grandes classes de ativo acessadas de maneira prática, barata e eficiente. Não, perfeito. E é isso, né? Eu acho que, como você trouxe, Fred, a gente está olhando para alocações para classes maiores, tá? Alocações mais core, mas também ali a gente tem dentro de casa e também tem em outras casas, onde você consegue fazer alocações ali mais satélites, né? Mas acho que esse primeiro passo ali de entender, olhando para o que a gente precisa para o longo prazo, olhando para o core, a gente já tem ali uma prateleira realmente bem interessante. E aí a gente consegue escolher se quer cambial, se quer com proteção cambial, se não quer, se quer com dividendo, se não quer. E aí acho que é um ponto interessante também comentar que o SPXR, assim como o SPXI, são ETFs tradicionais de acumulação, então o que tem de resultado é reinvestido. Eu vejo um pouco dessa nova discussão, ETFs de acumulação versus ETFs de dividendos, se tem um melhor do que o outro e tal. Então, começa a observar um pouco dessa discussão ali para esse lado. São ótimos, são ferramentas para objetivos diferentes. Sim, perfeito. Perfeito. Né? E aí, eu gosto muito de dizer isso também. Não é que um se sobrepõe ao outro, um é melhor do que o outro. Depende do teu momento de vida, depende do que você está buscando, tá? Depender do teu objetivo, você vai ter uma prateleira que te atende melhor do que outra, tá? Mas não é que um seja melhor, na verdade, não que seja melhor, mas que seja mais adequado para o teu momento, para o teu objetivo, né? Então, acho que quanto mais opções a gente tiver, poxa, é melhor, a gente consegue analisar, tem diferentes casas, tem diferentes opções, e aí o investidor ele consegue navegar aí, consegue fazer boas escolhas. Eu vou pegar um gancho, né, até na tua fala, Frade, com relação à exposição ali global, né, a gente tem ali algumas casas trazendo ETFs, olhando para ações globais, tá? E aí, fiquem à vontade para responder até onde vocês puderem responder, mas o Itaú tem enxerga ali uma possibilidade de ter alguma coisa olhando para mercado global? Como é que é esse tema ali, ações globais dentro de ETF? Como é que é isso internamente no momento para vocês? É uma boa pergunta. Com certeza a gente enxerga, mas a primeira pergunta que a gente se faz antes de lançar qualquer coisa é: qual problema eu estou resolvendo para o investidor? Qual problema eu resolvo quando eu lanço um ETF de ações globais pelo dobro do preço de um ETF de BDR que já existe no Brasil? Se eu vou lançar aqui um ETF que vai dar acesso a essas ações globais, eu já tenho o BDR negociando aqui com custo X. Eu consigo ser mais barato que isso? Eu consigo ser mais eficiente? Eu consigo trazer algum edge? Quando a gente consegue, geralmente a gente faz. Pode ser que a gente lance alguma coisa para ter na prateleira, para se tornar mais fácil, mas assim, todas as classes onde a gente vê que a gente consegue adicionar para o investidor e trazer alguma vantagem, a gente tem sido ativo. Tá? Tem ido e tentado buscar uma solução. Então, algumas dessas a gente está trabalhando em soluções que demoram mais tempo para resolver. Agora, ter só para ter, eu acho que quebrar essa confiança que a gente tem com o investidor, que toda vez que eu lanço alguma coisa é algo que tem um ângulo para ser bom para ele, é muito relevante para nós. Então, poder ter essa relação de confiança com o nosso investidor
nossos custos são todos abertos, eles sabem quanto custa, não tem custo escondido. Eu não vou falar só do preço da casca aqui do Brasil e vou fingir que não existe a casca lá fora. Eu não posso fazer isso, nem quero fazer isso. Então, assim, o que eu te responderia, Anderson, é que a gente tem várias dessas soluções, como Itaú Via Fundo, porque aí eu consigo oferecer de uma maneira melhor, e todas elas são candidatas a se tornarem ETFs. Quando? Quando isso fizer sentido para o investidor. Entendeu? Então, eu acho que aqui passa por esse processo. Porque se eu trouxer um ETF de ações globais e não conseguir ter um spread eficiente aqui, se eu não conseguir cobrar uma taxa de administração e ter que os fixos são mais baixos que tem aqui, qual o problema que eu estou resolvendo? Entende? Então, sempre que eu falo sobre ETFs, eu gosto de falar sobre isso. O que é o custo do ETF? O custo do ETF é o custo da casca local, mais a casca lá de fora, mais o spread para entrar e sair, mais o desvio que eu estou criando por estar fazendo uma gestão boa ou não, mais a receita de aluguel que eu consigo gerar dentro da carteira, mais a receita que o cliente consegue gerar alugando o ETF. Então, assim, tem muita coisa, Anderson, mas eu acho que quanto mais você estuda ETF, você vai perceber que os ETFs não são commodities, eles não são todos iguais. É muito fácil lançar um ETF. Lançar um ETF que funcione bem, que sirva para alguma coisa, que adicione valor para o investidor, já é um exercício mais complicado. Então, estamos de olho sim. Tem um monte de classes de ativos que a gente está babando para lançar, mas eu quero poder olhar para o meu cliente no olho dele e falar, estou resolvendo esse problema para você. É isso. Não, perfeito, perfeito. E aí, acho que fica um bom gancho aqui, Frade, aí eu vou direcionar aqui para o Kaique, olhando para essa questão de resolver, agregar valor e atender demandas, a gente teve nesse ano o lançamento do Gold, né, o famoso Greatest of All Times, um dos melhores nomes que eu já vi aí de ETF, e aí foi o nosso primeiro lançamento de ETF multi-estratégia, combinando juro real e combinando S&P 500. Então, Kaique, eu queria que você comentasse um pouco qual que foi a motivação, né, já que a gente fechou aqui com a fala do Frade sobre essa questão de resolver alguma dor e agregar valor para os investidores, tá? Qual que foi a motivação da gente ter ali a criação ali do Gold? E aí, se você puder comentar um pouco também sobre a questão da estratégia, o porquê o 80-20, tá? E o racional mesmo e também a motivação aí para o lançamento desse ETF. Excelente. Eu me arrisco a dizer que não é um dos melhores, é o melhor ticker. E realmente, assim, quando a gente pensa em Greatest of All Times, né, e a gente olha o que compõe o Gold, dá para entender o porquê que a gente escolheu esse nome, né? Porque quando a gente olha a parte de Brasil, de renda fixa, a gente está falando da maior, ou entre as maiores, varia ali de tempos em tempos, taxa de juro real mundial. Então, é uma forma de proteger o dinheiro do investidor da inflação e ainda adicionar valor. Então, um pedaço aqui, né, que está, de certa forma, explicado. Quando a gente olha a parte internacional, você tem duas composições de risco lá. Você tem o S&P 500, né, que acessa a maior economia, as maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você tem ali uma economia muito forte, muito robusta, empresas que têm um alcance global e são muito representativas no mundo. E você tem também a maior moeda do mundo. Então, quando você soma, você tem três composições que estão ali sempre no top, né? No topo da sua área ali de vocação. Então, quando a gente pensou nele, a gente considera principalmente aqui a experiência do investidor. Por que isso, Anderson? Porque no final do dia, ele é um ETF que combina ETF. E aí, o que o Frade falou, vocês não ficam ali fazendo, é transparente o custo. Sim, eu comunico o custo total para o cliente. Eu não fico ali, eu cobro só o custo do Gold em si. Não, a gente comunica o custo total. Mas por que essa combinação ela faz sentido para o investidor? Quando a gente volta lá em finanças comportamentais, em como o investidor se comporta, e a gente percebe isso no dia a dia, a gente percebe isso no fluxo, o que costuma acontecer? Você está investido em uma classe importante, como
ações internacionais, ou como dólar, ou como juro real brasileiro. Mas em anos ruins, o investidor desaloca, ele desinveste, e aí ele vende barato. Em anos bons, que está subindo, aí ele começa a comprar mais, e aí ele começa a comprar caro. A gente sabe que o investidor, ele tem uma mentalidade que ele não... diversificação ela é interessante, por quê? Porque diversificação é importante para equilíbrio de portfólio, mas o investidor, ele não lembra que para você estar diversificado, você tem que ter uma parte ali negativa de tempos em tempos. Por quê? Porque se você está com tudo positivo ou tudo negativo, você não está diversificado, você está ali no mesmo risco, no mesmo driver. Então, quando a gente monta um portfólio que eu consigo ajudar a equilibrar o investidor, o risco dele, eu consigo deixar ele a se manter investido. E no final do dia, o propósito do Gold é muito esse. É você ter acesso a coisas que são importantes na composição do portfólio, mas que de tempos em tempos o investidor esquece que ela é importante e vende. E isso faz mal para a composição de performance, acumulação de capital ao longo do tempo. Então, a gente montou essa composição de 80-20 justamente pensando o quanto cada pedacinho contribui de risco e como que é importante esse equilíbrio. Por que esse exercício? Se eu olho 80-20 do IMAB, que está ali nos 80%, e 20% do S&P mais câmbio, qual que é o resultado final? Absolutamente nenhum ano teve performance negativa. Isso ajuda muito o investidor a não ficar em pânico e vender. Mas ele está ali, né, navegando as duas classes de ativo ao longo do tempo. Tem um fator também que faz com que esses 80-20, como eles têm que voltar sempre ao neutro, né? Então, se você teve uma dessas caixinhas que andou mais do que a outra, ao invés de ter 80, ela passa a ter 85. Então, a gente, como gestor, a gente tem os eventos de rebalanceamento que a gente começa a vender aquele que performou mais e comprar aquele que performou menos. Por quê? Ajuda eu a vender mais caro e comprar mais barato, que é exatamente o inverso do que o investidor faz. Então, quando a gente pensou nessa solução, a gente pensou na solução que ajudasse o investidor a ter acesso a ativos importantes, mas que não só isso, que ele ajudasse a se manter investido. Porque vendo em uma cota só, raramente ele vai ter, por exemplo, como a gente viu o histórico de nunca ter performance negativa em anos fechados, de não ter um evento como esse, que aí ele eventualmente vai lá e vai desinvestir. Então foi um pouco disso aqui, Anderson, a história. Não sei se ajudou. Nossa, ajudou, com certeza. Fala aí, Frade. Ele basicamente é a resposta para a seguinte pergunta. A gente começou a se perguntar aqui um dia. Cara, se um investidor chegasse aqui, uma pessoa física, olha, eu não quero que eu trabalhe com ETF, eu não quero ficar olhando as classes de ativo, eu não quero ficar fazendo nada. Me fala um ETF que eu tenho que comprar. O que não pode faltar? E aí a gente começou a fazer vários exercícios. A gente faz muito exercício de combinação de ativos aqui e tal. E como o Kaique falou, a gente está no Brasil, que é o paraíso do juro real. Então a gente tem uma taxa de juro real altíssima aqui. Então, vamos dizer assim, que no longo prazo as NTNBs conseguem pagar para o investidor com as janelas corretas, acima do CDI, enfim, aqueles desafios todos que a gente sabe que funcionam. Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma carteira que só tem uma classe de ativos aqui, né? Então precisa ter renda fixa, precisa ter equities. Dentro de equity, 67% do mercado é mercado americano. Tem que ter mercado americano. Tem que ter dólar, que dólar é um diversificador que a gente falou. E os dois juntos, por serem descorrelacionados, baixam o nível total de risco dessa carteira. Então, quando a gente roda simulações, o 80-20, além dessa, vamos dizer, tentar dosar um risco, como o Kaique falou muito bem, que permite ao investidor ficar investido confortavelmente, que o nível de risco certo deveria ser o risco que deixa você dormir à noite. Se você está pensando o tempo todo se devia resgatar e tal, provavelmente está com muito risco na carteira. Aliado ao simplicidade do ETF com classificação de renda fixa no Brasil, que tem alíquota de 15%, independente do prazo, que não precisa emitir DARF. E a DARF é uma barreira de investimento enorme para uma série de investidores que não gostam de trabalhar com isso na renda variável. Então, quando a gente botou isso tudo,
Pô, eu consigo dar juros reais, eu consigo dar exposição a equities, eu consigo dar diversificação internacional, eu consigo botar um câmbio com 2 ativos num instrumento simples que meu cliente vai ficar confortável de comprar. Ele é basicamente um mini fundo multimercado, com o nível de risco que os clientes topam, não o que eles acham que topam. Os clientes adoram olhar lá o fundo multimercado que está indo melhor e tal, e vão lá e compram um fundo com vol de 12. Ele vai mal um mês, eles resgatam tudo, e como o Kaique falou, o mecanismo do mercado, geralmente vende na pior hora e tal. Enfim, o que a gente tentou resolver aqui com o Gold é como é que eu dou essa micro ideia de uma carteira básica com custo muito baixo, muito eficiente para o cliente. Aí ele surgiu. Não, perfeito. E Frade, até pegando um gancho na sua fala, essa questão, apesar da gente ter ali equity, 20%, majoritariamente eu tenho exposição no ETF de renda fixa. E aí, tributariamente, eu não tenho a necessidade de recolher DARF, né? Eu não preciso emitir lá o documento, já é descontado na fonte. Esse é um ponto que o pessoal também não entende muito. Quando você tem um ETF que está majoritariamente classificado como ETF de renda fixa, você tem ali a DARF já descontada no resgate. Então você não precisa emitir a DARF com aquele prazo que a gente tem de até o último dia do mês seguinte, do mês da venda. Não, já é descontado na fonte. E até por conta do percentual de exposição lá do IMAB e pelo prazo médio da carteira, a gente tem uma tributação de 15%. E um spoiler, ele é muito parecido com o que eu falei, que a minha previdência tem 2 ativos. A proporção pode mudar um pouquinho, mas... Sim. Juro real no Brasil, equities nos Estados Unidos, diversificação de moeda, é um produto muito complexo do ponto de vista de quanta coisa ele consegue te oferecer, muito simples de como eu consigo entender. Ele é justamente o que eu estava falando. Eu acho que a elegância, a sofisticação está justamente na simplicidade. Ele não tem nada dentro dele que seja supérfluo. Ele tem tudo que você precisa. Frade, eu quero começar a comprar ETF. Assim, eu respondi muito essa pergunta na convenção para pessoa física que eu fiz recentemente. Eu quero muito começar a depositar todo mês. Andei lendo algumas coisas aqui sobre Bogonomics, sobre investimento indexado, enfim, boring investment, como as pessoas gostam de chamar. Poxa, eu acho que tem valor de eu fazer contribuições mensais e não ficar tentando fazer timing de mercado. Acho que tem um super valor em eu ficar investido em mercado. Acho que tem um super valor em eu manter a taxa baixa e eu ficar acessando esses fatores de risco que eu acho que são importantes. Onde que eu devia pegar um pedacinho do meu salário todo mês e comprar um ETF se eu tivesse que escolher um cara só para fazer isso? Sim, cada cliente tem um perfil, enfim, mas o que cabe para todo mundo, que é um belíssimo chute, Gold. Esse é o cara para todo mundo. Boa, legal. E aí, pessoal, já também caminhando aqui já pro nosso final, agora falar um pouco ali sobre perspectivas de vocês. Aí eu já vou trazer a primeira pergunta, tá? E aí eu vou deixar no ar, e aí, enfim, fiquem à vontade para pegar. O Gold, ele remete a Greatest of All Times, maior de todos os tempos. Vocês acreditam que esse ETF pode se tornar um marco no mercado, assim como o PIB11 foi lá em 2004? Eu não sei se ele tem um potencial para ser tão grande em termos de volume. O que ele marca no mercado e ninguém tira dele? O primeiro ETF multi-asset do mercado. Perfeito. Então, como a gente veio com o primeiro redeado, assim como a gente veio com o primeiro ETF, a gente veio com o primeiro multiclass. E eu acho que a gente tenta mostrar justamente isso. Tem muita coisa que a gente está sendo o primeiro. Tem bastante gente aqui do time trabalhando para a gente fazer coisa legal, como eu te disse, obcecado em resolver problema de cliente e endereçar alguma dor que eles têm. Então, eu não sei se ele vai ter o maior AUM. Eu acho que os candidatos a terem os maiores ETFs do Brasil, e que ainda não são, tá? São os ETFs de renda fixa. Esses são uma fração do que eles deveriam ser. ETF de juros reais, ETF pré-fixado, ETFs de renda fixa em geral, esses caras eu tenho zero dúvida que vão ser os maiores caras da indústria em muito pouco tempo, e a indústria tem caminhado para isso. Basta ver a captação nesse ano. Acho que a captação de renda fixa é 4 ou 5 vezes maior que a captação de renda variável em ETFs. Agora, é isso, né? É uma indústria mudando o tempo inteiro, e não precisa ser o maior
para ele ser um baita ETF. Esse que eu acho que é o gancho aqui, talvez. Não, perfeito. E como você trouxe, né? Isso ninguém vai tirar. O Gold, ele já é o primeiro ETF multi-estratégia da Bolsa. Então, isso por si só já é um marco na história. Então, de fato, é isso. Kaique, e aí, você que está ali sempre na parte educacional, todos os ETFs que a gente abre no Itinal, tá lá a sua foto, tem lá o seu videozinho explicando. A gente falou um pouco sobre esse amadurecimento da indústria, o quanto que a gente tem avançado, a gente vê 2024, 2025 anos bem aquecidos, tanto em renda fixa, em estratégias de renda fixa, estratégia com câmbio, sem câmbio, com dividendo, sem dividendo, temáticos. Mas a gente ainda tem uma lacuna muito grande, né? A gente ainda tem menos de 1 milhão de investidores, muitas dúvidas. Na sua visão, Kaique, o que falta para o mercado brasileiro, né? O que falta para os ETFs, tá? Para que a gente tenha essa virada de chave, para que a gente comece a ter uma adoção maior no veículo ETF. O que você acha que está faltando aí para a gente? Eu nunca acho que é uma coisa só, Anderson. Eu acho que a gente tem um conjunto de coisas Sim. que acabam, obviamente, levando o mercado para ser melhor ou pior, né? O que eu acho que hoje tenho visto como grandes movimentos assim que tendem a mexer o mercado como um todo, primeiro é o modelo de distribuição. Acho que o Frade, em alguma das respostas daqui dele, foi muito feliz mostrando que o ETF ele é um veículo, né? Ele é uma tecnologia no final do dia. Você pode ter um monte de coisa lá dentro. Então, o ETF em si, você pode ter bons ETFs ou ETFs que não são tão bons. Depende muito do veículo. Mas, notadamente, a grande maioria deles resolve muito problema dos investidores. Então, eu tenho convicção que não é um problema de produto hoje. É óbvio que o produto ele pode melhorar muito, dá para ter novas funcionalidades, novos tipos de estratégia. Quanto a isso, eu acho que tem uma avenida. Mas eu diria que a parte de distribuição é onde talvez devesse ter uma maior mudança de chave. Já tem mudado de uma forma lenta se comparar ao potencial, mas eu acho que é onde talvez more aqui o grande X da questão. E aí todos os pontos da distribuição que envolvem, né? O alinhamento de interesse, a parte educacional, né? A parte educacional não só do investidor, mas dos assessores, a parte educacional no sentido de como eu monto carteiras com ETFs. A gente fala muito de ETF como produto, mas como que ele se encaixa na solução de investimento como um todo? Então, eu imagino que esse ecossistema de distribuição seja uma das grandes viradas de chave. E a outra é uma resposta que o Furadio já deu aqui, mas que eu concordo 100%, que é a adesão dos investidores à Bolsa. ETF, ele é negociado em Bolsa. Se eu não tenho investidores na Bolsa, eu não tenho penetração desses investidores. E aí, de novo, é óbvio que você tem muito mais investidores na Bolsa do que em ETFs. Então, só de preencher essa lacuna, já tem um ganho muito grande. Mas mudar a percepção de Bolsa como ambiente não só de renda variável, mas ambiente de negociação para um lugar de acesso onde você possa negociar ativos, eu acho que também é um dos grandes desafios aqui. Eu pontuaria esses dois, tem um monte de outras coisas aí que eu acho que são importantes, mas esses dois já mudam o jogo. Acho que as interfaces das corretoras estão melhorando, né? Eu vi outro dia um post de uma colega sua falando sobre a experiência de investir, eu acho que em ETF via WhatsApp. Quando se tornar fácil investir em ETF, mais fácil do que é hoje, a experiência em corretora e tal, eu tenho certeza que o investidor vai para lá também. Agora, o investidor hoje em dia se apoia muito no assessor, em alguém que o apoia para fazer isso. O cliente compra basicamente o que você mostra para ele. A gente alinhando os interesses via fixo, via outras questões para o cliente, para o assessor ter um interesse de mostrar para o cliente. Imagina se todo assessor que recomenda um fundo ativo tivesse que demonstrar para o cliente dele todo mês ou todo semestre como é que aquele fundo ativo foi, quanto foi um benchmark, quanto seria um ETF de custo de exposição equivalente. Como é que você teria um alinhamento maior? É lógico que não é isso.
Eu não acho que o Brasil tem 20 milhões de pessoas que acordam de manhã e pensam assim, cara, o que falta na minha carteira é um COI. Eu acho que um COI vai compor aqui muito bem, porque eu tenho exato perfil para comprar COI. Não, mas tem um incentivo de distribuição tão grande que aquilo acaba sendo mostrado e vendido de uma forma que a pessoa acha, bom, parece fazer sentido para mim comprar essa exposição aqui e redear minha perda. Não se fala muito sobre o que está deixando na mesa em termos de potencial de valorização, enfim, liquidez, o dinheiro fica parado. Qual é bom, qual é ruim? Essa não é nenhuma discussão, as coisas servem para várias coisas diferentes. O meu ponto é, quando tivermos o alinhamento de interesse para que o assessor mostre ETFs para o cliente, eu acho que se alinha o interesse de ambos e tem um ciclo virtuoso. Tenho certeza que na medida que as pessoas compreenderem melhor, elas conseguem formar as carteiras delas e economizar muito dinheiro com taxa de administração, taxa de performance, eles vão ter interesse em fazer isso. Na medida em que fica claro que o custo que você paga por uma assessoria muitas vezes não está explícito, se isso fica claro para o investidor, ele migra. Né? Agora, é bem melhor o papo onde você mostra para o seu cliente que atualmente você paga tanto e eu estou querendo melhorar para você, do que ele tomar um susto e descobrir, pô, meu amigo migrou aqui, descobri tal situação. Por que ninguém me falou nunca? Então, eu acho que as coisas estão caminhando para onde elas têm que caminhar devagar. Tá? Gente, sensacional, assim. Discussão muito rica e certamente a gente consegue falar sobre ETF, distribuição e possibilidades por mais horas e horas, né? E aí, primeiro eu queria agradecer aí e queria pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Então, já que o Frade começou falando lá no início, Kaique, vou pedir para você fazer suas considerações finais, depois passar a bola aqui para o Frade para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui. Não, eu acho que aqui é coisa simples. Eu queria agradecer o espaço e parabenizar pela iniciativa. A gente aqui que está tentando fazer o mercado de ETFs acontecer cada vez mais, valoriza muito quem está aqui no mesmo lado da trincheira com a gente. Então, queria agradecer aqui todo o engajamento e parabenizar, obviamente, pelo trabalho. Muito bacana. Obrigado. Frade? Anderson, eu acho que é agradecer pelo espaço, dar o parabéns, eu acompanho bastante o seu trabalho, eu acho que o trabalho que você e outros parceiros têm feito de entender esse mercado e tentar, de certa forma, traduzir um pouco do que a gente fala de uma maneira mais leve, buscando os clientes de outra forma, estando em outro lugar na cadeia, agrega um valor, assim, monumental. Queria repetir que a gente está aqui à disposição, que a gente tem todo o interesse em conversar, em clarificar situações para os investidores, dar cada vez mais informação. Realmente a gente acredita que informação e educação financeira é o caminho. A gente tem uma indústria muito, muito, muito pequenininha. Eu queria poder voltar aqui no seu podcast daqui a 20 anos, a gente falou do PIB, para lembrar desse papo agora e falar, pô, você lembra quando a gente estava discutindo ali, poxa, tentando convencer o pessoal que, pô, você deveria tentar gastar menos dinheiro com taxa de ADM e tal, dá para você diversificar, e ETF, lembra quando a gente se perguntava se ETF ia pegar ou não? Então, assim, meu desejo que fica aqui é que a gente possa voltar no futuro e ter uma conversa para discutir os resultados disso tudo. Não, com certeza. Espero que menos de 20 anos a gente... O convite já está feito já, né? Mas espero que em menos de 20 anos também a gente consiga sentar e fazer ali uma nova passada ali da indústria, mas falar sobre o quanto que ela dobrou, triplicou, enfim, multiplicou aí por X vezes. Pessoal, muito obrigado aqui pela oportunidade, tá bom? Então, agradeço demais. Me coloco aqui à disposição também, então certamente vamos fazer outros episódios aqui, certamente a gente vai ter outros pontos de contato aqui, tá bom? Pessoal, obrigado, um excelente dia para vocês.